Deus usa a boca do Henrique, Senhor, para ministrar os nossos corações hoje, Senhor. Abre os nossos corações, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor. Coloque o nosso coração nas boas, Senhor. Deus te abençoe, Senhor. E a cada dia Amém, Pai Senhor Jesus. Amém. May God be with all of you guys. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar na igreja, Every time that I have the opportunity to share the gospel that I'm at the church, o diabo tem a oportunidade de me tentar a semana inteira. the enemy has the opportunity to attack me all the week. E ele faz bem feito. And he does very well. Imagina tudo tá errado. Imagine that everything goes wrong with this week. É isso que aconteceu comigo. Is that what happened with me? E às vezes eu nem compartilho, Sometimes I don't even share porque eu não gosto de tentar ou desanimar. because I don't like to worry or put my friends or everybody else down. E por um momento nessa semana eu pensei em pedir para outra pessoa ministrar a palavra. And for a moment this week I asked someone else to preach the gospel today. Só que aí eu tava um dia, acho que foi na quarta, quinta-feira, eu tava sentado. But one day, I think Wednesday or Thursday, I thought Eu tava falando com Deus was speaking with God, e Deus ele tocou no meu coração de uma forma estranha. and God told me in a really particular way. Eu tava sentado e ele pediu que eu apertasse os meus olhos. I was sitting down and then God asked me to press my eyes with my palms. Eu queria que vocês apertassem seus olhos com toda a força que vocês puderem, que vocês aguentarem. So I want to ask you guys to press your eyes with your palms, please, with all your strength. E aí solta. And O que then, aconteceu, gente? sorry, O que aconteceu? what happened there? Ficou nada. Tipo, demorou pra voltar, né? Demorou pra enxergar. So it took a while to see again. E aí Deus tocou no meu coração e falou: às vezes tudo aperta. Sometimes everything tightens up. Às vezes tá tudo dando errado. Sometimes everything goes wrong. E por causa desses apertos, And because of por causa dessas dificuldades, because of these struggles, você demora pra chegar. you take a while to see God. Como eu demorei essa semana pra ver Deus, How long I take it? I took a long time to see God, pra ouvir a voz to dele. listen to His voice. Quando tudo tá dando errado na sua vida, When everything goes wrong in your quando as life, dificuldades estão te oprimindo, when all the struggles are oppressing you, é difícil de enxergar Deus. it's really difficult to see God. Demora. Takes a while. Mas no final você vê aquele branquinho. But at the end you see that Você white começa a ver face. aquela claridadezinha. You can see that brightness. E eu não sei vocês, mas eu começo a arrepiar da ponta do pé até a But I don't know cabeça. about you guys, but I start to feel like Shivers, Goosebumps. goosebumps. I don't know how to say that actually. Goosebumps. Eu choro I cried, e Deus falou: você passou por tudo isso, and God said you passed through all of it porque é isso que você vai ministrar no sábado. because it's that's what I want to preach on Saturday. E ela me deu uma palavra que acho que poucas pessoas conhecem. And He gave me a word that I think just a little of you guys know. Aquela prostituta que quase foi apedrejada. That how can I say that properly? I don't know. That prostitute that was dead by stones, almost got dead by stones. É bom que é bem conhecida, então não vou nem precisar contar a história. Eu só quero pegar alguns detalhes que você dessa história que foi que Deus me deu. I would just want to say just a few details for this word that God gave me. Eles dizem que uma multidão estava acusando ela. He said that a multitude was accusing her. E diz a palavra, né? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. But Jesus stopped down and with his fingers wrote on the ground.
Uma multidão estava querendo apedrejar A ela. multitude was trying to stone her. E olha o que o nosso Deus estava fazendo. And look what Jesus was doing. Olha a preocupação que ele estava com a situação. Look how worried he was with the situation. Eu vou falar para você essa noite. I'm going to say something for you tonight. Ele está no controle. Amém. Aleluia. Até mesmo quando não parece, ele está no controle. Even when it don't look like he's in control. Mesmo quando todas as dificuldades na sua vida, Even with all the difficulties that you have in your life. ele de uma forma diferente, He's with his different ways. ele sabe como lidar. He knows how to guide you. Você acha que você veio aqui para a Irlanda You think that you come here to Ireland para aprender o inglês? just for learning English? Você acha que veio aqui para a igreja, para a Irlanda para arrumar um trabalho bom? You think that you came to Ireland just to got a nice job? Deus manda falar para você essa noite. God is saying to you tonight. Pare de olhar para suas dificuldades. Stop to look to your difficulties. Pare de olhar para a multidão que está tentando te apedrejar. Stop to look for that multitude that want to stone you. Porque ele está ali, ele está no controle. Because he's there and he's in control. Pare de se preocupar com o seu namorado, Stop to worry about your boyfriend, com a sua namorada. with your girlfriend. Pare de se preocupar com a sua família. Stop to worry about your family. Deus te deu uma chance de estar aqui nesse lugar God gave the opportunity to be here in this place, para cuidar de você, to take care of you, para estar com to você. be with you. Não olhe para as circunstâncias. Don't look for the troubles. Depois ele diz After that, he said, uma frase pouco famosa. probably an unknown phrase. Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Where is that now? He asked to him. He lifted up and said, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. E continua escrevendo no chão. And again he stopped down and rolled on the ground. Quando ele viu que a situação estava ficando precária, When he saw that the situation was almost without control, ele falou assim, vai deixa eu dar só uma controlada nisso aí. he said, well, let me just take control of this situation. Ele levantou e falou essa He frase. stand up and said this phrase. Ele toma o controle na situação precária. He take care of the worthless situation. Você não precisa se preocupar com a situação precária mais. You don't need to worry with the hopeless situation anymore. Você só veio aqui para adorar o Senhor, You just came here to worship God, para exaltar o nome dele. to exalt Him. Olha, e você não está sozinho não. And look, guys, you are not alone here. E depois ele fala assim, ó. Então Jesus se pôs em pé. And after that, Jesus stand up. E olha como Jesus era engraçado e irônico. Look how ironic Jesus was there. Porque ele se incomodou com o barulho e ele levantou. So he got bothered and he got annoyed by the noise and he stand up. Ele sabia que tinha uma multidão acusando. He knew that was a multitude accusing her. Mas aí de repente ele fala assim, And then he said, mulher, onde estão eles? where is that? Imagina Jesus sentado, de repente ele levanta. He said, no. Oh no, I can't see you. Sorry guys. He's not there. Well, she said, yeah. Ele levantou e disse, cadê as She pessoas? said, he stood up and said to her, where the ones that was, the multitude that was accusing you? Ele sabia que todo mundo estava lá, mas de repente ele levantou e falou, cadê o pessoal? Cadê o pessoal? He knew it that nobody else was there, but he asked her anyway, where's everybody? Gente, o seu problema é grande para você. Guys, your problem may be huge for you. Mas é assim que nosso Deus trata o nosso problema. But it's like just like this that God take care of our É assim que ele vê as nossas dificuldades. It's like this that he see our difficulties. Pode esperar, vai chegar o dia que ele vai olhar para você. You can just wait. You're gonna see that you'll see the day that will go to you. E ele vai olhar e vai falar, cadê aquela multidão? And he will say, where is that multitude? Cadê aqueles problemas? Where are all these troubles? Não existe mais. Aleluia. Not there anymore. Praise
Por quê? Porque você está firme. Why? Because you are with God. Você está disposto e você pode enfrentar qualquer coisa aqui na sua vida. You have to be with Him. You can face anything in your life. Tem um cara There is someone chamado Gideão, called Gideon. que um dia ele falou assim para Deus: Senhor, por que aconteceu tudo isso? He asked, why that all of this happened, Lord? Por que o Senhor fez tantas maravilhas no povo de Israel e por que agora nós estamos passando por tudo isso? Why God before made so much miracles and now we are passing for all of this? E aí Deus falou assim: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of the Midian's hands. Com a força que Deus tem dado para você, With the strength that God is giving to you, você vai vencer Midian. Struck down Midian. E depois ele disse uma coisa mais importante: não sou eu quem está te And enviando. after that he said, even an important message, I am not sending you. Não foi eu que falei para você ir. It's not me saying that I said to you to go. Não foi eu que te chamei. It's not me that called you. Então eu vou sustentar, aleluia. And so I will support you. Só. Aleluia. Não vive mais no passado. Don't live on your past. Deus está aqui para te sustentar dia a dia, dia após dia. God is here to support you day after day. Olha o que ele falou na vida de Paulo. Look what he's saying in Paul's life. Paulo ele tinha sido julgado, ele estava sendo perseguido pelo povo judeu. He was being persecuted by the Jewish people. E ele estava sendo levado para Roma para ser julgado pelos romanos. And he was taken captive to be judged by the Romans. E Deus falou assim para ele: coragem. And Jesus said, be brave. Deus falou hoje para você: coragem. Jesus said to you tonight, be brave. Coragem. Be brave. Não são seus problemas que vão te parar mais. It's not your problems that will stop you anymore. Como o Ricardo compartilhou aqui. Like Ricardo shared here. Não é uma imigração, uma escola que vai te parar, It's não. not an immigration or school that will stop you. Não é uma escola falida que vai te bloquear, não. It's not a bankruptcy school that will stop you. Porque Deus tem sempre coisa melhor. Because God Deus tem o dobro para nós. God have even twice more for us. Só tenha coragem, Just be brave ousadia. and boldness. Yeah. Boldness. Sorry, boldness. Ousadia. E aí Deus ele vai te abençoar. And God will bless you. Aleluia. Aleluia. Tem Atos aí, mano? Atos 23, né? Ah, não, tá certo. Gente, tem uma coisa só que nos para no caminho de Deus. Guys, there's just one thing that stops us in the way. Sin. Só o pecado pode te parar de ter coragem, Just one thing can stop you to be brave, de cumprir aquilo que Deus tem para sua vida. to fulfill the promise that God has in your life. O próprio Paulo falou, né? Even Paul said, Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. But whatever, see this apart. No, sorry about that, guys. Paulo tinha tudo para confiar na carne, Well, I have everything to trust in his flesh, nas forças dele, in his strength. mas ele sabia que o pecado ia entrar. But he knew it, that the sin could come in. E que se ele pecasse, ele estaria longe de Deus. And even if he commits sin, he would be far from God. Assim como foi na vida de Davi também. Even just like it was in David's life. A única coisa que podia parar Davi era o pecado. The only thing that would stop David was sin.
Fraqueza às vezes é pecado. Weakness sometimes is a sin. Deus ele chamou aqueles com ousadia. God calls the ones with boldness. Tem vezes que Deus te chama com ousadia e quando você não faz, você desagrada a Deus. Sometimes God calls you with boldness and you feel escape or step back, you don't please God. E uma passagem que eu amo, que eu vejo o que é se arrepender de um pecado. And one passage that I love and shows what is repent of a sin. Foi na vida de Davi, quando ele pegou Was com in Betseba. David's life when he commits sin of adultery. Ele dormiu com Betseba. He slept with Bathsheba. That's a problem. Bathsheba. E olha a preocupação dele com o pecado. Look how worried he was with sin. Quem fala em Salmo, que é o próximo verso. Sing Psalms. Olha o que Davi fala para Deus quando ele pegou com Betseba. Look what he said to God when he commits sin. Contra ti, Against you, só contra ti. only you, Pequei have I sinned, e fiz o que tu reprovas. and done what is evil in your sight. De modo que justa é a tua presença. So you are right in your verdict and justified. E o Senhor tem razão em me When condenar. you do. Sei que sou pecador desde que nasci. Surely I was sinful at birth. Desde que me concebi na minha mãe. Sinful, surely I was, sinful from the time my mother conceived me. Sei que desejas a verdade no íntimo. Yet you desire faithfulness even in the womb. E no coração me ensinas a sabedoria. You taught me wisdom in the secret place. Olha como ele se confessou a Deus. Look how he confessed his sins to God. Só a Deus. Just to God. E aí depois ele diz assim, ó, não me expulse da tua presença. And after he said, don't cast me from your Eu presence. consigo imaginar esse cara jogado no chão, I can't even imagine this guy just laying in the floor com a cara no pó, with the face in the dust e falando para Deus, and saying to God, nem tire de mim o teu Espírito Santo. please don't take your spirit from me. Porque sem o Espírito Santo de Deus, Because without the Holy Spirit of God, a gente não vai a lugar nenhum. you're not going anywhere. Se você está andando na rua e você não sente a presença de Deus, If you're walking down the street, you don't feel the presence of God. se você está na sua casa e você não sente a presença de Deus, If you're at home and you don't feel the presence of God, se você está em qualquer lugar e não sente a presença if de you're Deus, anywhere you don't feel the presence of God, fala com Deus. speak with Him. Fala com Deus. Just speak with Him. Pede a presença dele com você. Ask His presence with you. Porque sem ela a gente não consegue andar. Because without it, we cannot even walk. Sem ela a gente não consegue respirar. Without the presence, we cannot even breathe. Sem ela a gente não consegue cultuar. Without the presence, we cannot even worship God. E olha só, olha que sabedoria que ele falou depois. Look how wise he said, how wise he was. Esses últimos 2 versos. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Then I will teach transgressors your ways, Para que os pecadores se voltem so para that ti. sinners will turn back to you. O cara pecou The guy commits sin, e ele pediu perdão e ele falou, Senhor, agora que eu uso esse pecado and he asked for forgiveness. He said that I might use this sin para mostrar to show para os outros transgressores and to show each other the transgressors como o Senhor tem transformado a minha vida. how God is changing my life, O que o Senhor tem feito na minha vida. what God is making in my life. Irmãos, não tem coisa melhor num culto There's not better thing, brothers, ou no dia a dia or in the daily do que basis, você ver a vida de uma pessoa sendo transformada. that you can see someone else has been changing by God. Do que você ver uma pessoa sendo usada pelo Espírito Santo. To see a person has been using by the Holy Spirit. Eu estava conversando com o Jorge, acho que quarta-feira, I spoke with George Wednesday, e ele falou assim, Rick, and he said, "Rica, I'm full. eu tô cheio de Deus. I'm full of God." Eu falei, glória, amém, Jorge, amém, amém, He said, glória. "Amen, George. Ele falou assim, eu creio que Deus pode me usar. I believe that God can use me now." Gente, não tem Glória coisa a melhor Deus. do que ver um cara Amen. There's no better thing, brothers and sisters, to see one friend
que há pouco tempo atrás nem conhecia Deus direito, But even a few days ago, didn't sentir a know God. presença como Ele está sentindo. The Spirit of God that I'm doing now. Ele olhou para mim e falou, Henrique, eu queria colocar a mão na barriga de uma menina porque eu sei, ele ia curar, ele ia curar. I said to him, and he told me that even if he felt that if he put his hand on someone else, he can heal somebody. E a minha vontade na hora era falar, Jorge, vai com calma, irmão. I felt to say, well, calm down there. Mas o meu espírito estava sentindo a mesma coisa. My spirit was feeling the same. Aleluia. E eu falei, meu Deus, segura esse menino novo prometido. Let's say that God, just hold on this newborn. Ou eu sei na fogueira. Oh, blast your fire. Irmãos, o que Deus tem para nós é poder. Aleluia. God, brothers and sisters, what happened to us is power. Paulo, quando foi chamado, Paul, when he was called, ele diz assim, eu não vou questionar os apóstolos. and I'm gonna make question against that. Porque Deus já me chamou, não preciso perguntar para ninguém. Because God called me, so I don't need to ask anyone else. Se o Espírito vive em ti, If the Holy Spirit lives in you, quem sou eu para falar que ele não tem fé para who curar? am I that to say that you don't have a faith to heal? Quem sou eu para falar que você não tem poder para Who am transformar? I to say that you don't have a power to transform? Olha o que diz a palavra em Tiago. Look what say in James. A oração feita com fé curará o doente. The prayer offered in faith will make the sick person well. Ele não fala assim, a oração feita com fé, olha, e consultada pelo Henrique e pelo pastor, You don't say that the faithful pray after by consulting by Henrique or anyone com uma else carta da igreja, with a letter from the church vai curar. will heal. Não, ele diz, a oração com fé curará o They doente. say that the Hallelujah. faith will heal the sickness. E se você tem fé, If you have a faith, quem sou eu para te parar? who am I to stop you? Olha o que Tiago falou depois, ó. Look what James say after. Elias era humano, And Elijah was a human being, como nós. even as we are. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. He prayed earnestly that it would not rain. E não choveu. And it did not rain. Orou outra vez And he prayed again, e os céus enviaram chuva. and the sky sent rain. Quem sou eu para parar o seu ministério? Who am I to stop your ministry? Deus, ele te chamou aqui na Irlanda para desenvolver o seu ministério. God called you to develop your ministry here. Deus, ele não te chamou aqui para aprender o inglês, não, gente. God don't call you just learn English, Como todo mundo, like everybody else. no primeiro mês eu procurei uma igreja onde só falava inglês. Just like everybody else, I look for a church that just speaks English. Eu queria aprender inglês em um mês. Because because I just want before I would like to learn English just in a month. Mas Deus não me chamou para esse lugar para aprender. But God didn't call me to that place, to this place, to just learn English. Deus não te chamou para esse lugar para aprender inglês. God don't call you here to learn English. Deus te chamou aqui para ser o sal. God called you to be salt. E o sal, você sabe o que o sal faz? You know what the salt does? Sustenta. Sustain, Faz durar. make endure. Antigamente eles usavam sal no arroz para não estragar. Before they use a salt in the rice just to rot it. Nós sustentamos a presença de Deus nesse lugar. We sustain the presence of God here in this place. E ninguém pode parar. And no one else can stop you. Ninguém pode parar. No one else can stop you. Sabe por quê? Porque depois de 1 ano e 2 meses que eu estou aqui na Irlanda, Because after 1 year and 2 months I'm here in Ireland, só com brasileiros, just with Brazilians. pessoas vêm e falam para mim assim, seu inglês está tão bom, você já quer saber? And people come to me and say, well, your English is very well. Eu falo, não, mas quando eu estudei no ministério, Deus me deu inglês. But I say, no, when I Hallelujah. studied in this ministry, God even gave me English. Quando eu estudei como adorar a Deus, When I stood how to worship God, Ele me deu inglês. He gave me English. Sabe por que eu não falo fluente? You know why I'm not fluent? Porque eu tenho que estudar mais ainda no Because I ministério. have to study even more in this Porque eu tenho que ministry. aprender muito mais a adorar a Deus. Because I have to learn much more how to worship God. Mas eu vou falar, recebe essa palavra essa But I noite. want to say, receive this word tonight. Ninguém pode te parar. No one else can stop you. Eu vou te mostrar um exemplinho I just will show a little example. de um cara que tentou parar um profeta de Deus. That one guy tried to stop a prophet of God. Olha que dinheiro bom passou. Sorry. Dinheiro bom é o nome do cara. Look. Mike, no, Ó, dinheiro bom.
Jeroboam. Olha só. Quando Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, When the king Jeroboam heard what the man of God cry out against the altar at Bethel. olha como a Bíblia declara, o homem de Deus. The man of God, as the Bible, look what the Bible said. Ela não falou Jesus, The Bible didn't say Jesus, Paulo, Paul, Moisés. Moisés, Ela falou o homem de Deus. Moses. Sorry. Ela falou o homem de Deus. Bible mentioned the man of God Porque ela queria comparar esse homem comigo e com você essa noite. because the Bible want to compare that for the just like us. E quando aquele cara estava profetizando em cima de um altar, And when this guy was prophesying in this altar, vamos só imaginar que tivesse um altar aqui de Jesus, a gente não faz isso, mas vamos imaginar? let's just imagine that there is an altar here, E nós estivéssemos agora aqui adorando esse altar. and we are just here worshiping this altar, E entrasse um homem de Deus and the man of God just came in. aqui no meio e profetizasse que caísse em cinza. Just here in the middle, just prophesize that the altar, Em the altar, né? and the altar will fall at ashes. Imagina como que nós receberíamos esse cara. Imagine how we were gonna receive this guy. Agora não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de um homem de Deus. But we're not speaking about anyone else. We're speaking about the man of God E mulher de Deus. or a woman of God. E eu falo, esse ninguém pode parar. And these ones, I say, no one else can stop. Porque na hora que você tenta, Because when you try, quando ele ordena when he said, para prendê-lo, seize him, o braço dele but, fica paralisado. but the hand, he is straight out. Imagine um cara com toda a autoridade, com o povo dele, Imagine the guy with all his authority, with all his people, a king. estendendo o braço e falando, prenda. He raised his hand and said, seize him. Agora imagine o rei dos reis, Imagine the king of o kings now, senhor dos the Lord senhores, of lords, aquele que governa sobre todas as nações, one that rules above all nations, olhando para aquele coitado looking for that man, e falando, braço congela. saying to that man, may the arm just freeze up. É isso que Deus vai fazer através da sua vida. Is that what God is going to do in your Saiba que life? você é só um pequeno homem de Deus, Imagine that mind you know that you're just a little man of God. mas atrás de você tem alguém que você nem imagina. But behind of you, you have somebody that you not even imagine. Imagina vir uma formiga aqui gritando, Imagine a ant come out here, ninguém ia ter medo. screaming, nobody will fear. Mas sem ela ver, tinha um leão desse tamanho aqui, ó, dando base. But without the ant even know, there was a lion on the back of the ant. Esse é o Deus que você serve. That's the God that you serve. Um Deus que te dá base. A God that give you backup. Gente, é isso que Deus te trouxe aqui. It's for that God brought you here. Deus te trouxe do Brasil, não foi para ter preocupações com o problema, não. God brought you here, wherever you come from, just to. Talvez Deus te trouxe 2 vezes. It's not for give you any worries. Maybe God brought you here more than once. Não foi para ficar cego com seus problemas. It wasn't to be blind with your Ou com troubles as circunstâncias. or with any situation. Mas foi para você saber que você tem base. It's just for let you know that you have a backup. Você tem alguém que te sustenta. You have someone else that can back up. E hoje à noite ele fala para você, coragem. And tonight he say, be brave. Coragem. Be brave. Não é o pecado que vai te parar. It's not anything that will stop Porque you. ele, se for preciso, ele te dá um coração quebrantado. Because even if he needs, you will break your heart. Assim como ele deu para Davi. Just like he gave a broken heart to David. Gente, eu estou falando aqui. E o Senhor, ele testifica. And guys, I'm just speaking here and God testified. Põe em prova. Assim May, como o Ricardo falou. prove God, just Ricardo said. E ele vai te dar a base. And he will give you backup. E ele vai te sustentar. And he will support you. Amém? Amen? Essa igreja vai ser uma bênção. And this church will be a blessing, Mais man. e mais. More and more. Esse país vai ser uma bênção. And this country will be a blessing as well, amen? E Deus vai amar. And God will honor you guys. Eu só você se colocasse em pé. I would to ask you please just to stand up. A pessoa vai louvar.
worship group to praise the Lord. E assim como foi dito o culto todo, Just was saying that from the beginning of the meeting till now, para que você tenha liberdade, that you may have a freedom here, para que você tenha ousadia. that you be bold. Eu queria que você, sabe, esquecesse o mundo Would you ask me please to forget the world e focasse só nessa base. and just focus in this purpose? Focar só nesse leão que está atrás de você. Just focus in this life that is just based Eu só queria que você in your back. fizesse, eu só queria que você fizesse uma coisa. Just would you ask you just to do one thing, Analisasse to analyze o tamanho que ele é. the Aleluia! size that he is. Pare só nisso. Deixa eu ver o tamanho desse cara. Just analyze and see the size of this lion. E aí depois a gente conversa. Then after that we can speak about it. Porque eu aqui na frente é nada. Because we here in the front we are nothing. Mas o leão da tribo de Judá, But the lion of the tribe of Judah que deu coragem para Elias, Paulo, that gave courage to many others. Timóteo, Timothy, Jesus. Jesus. Esse é o mesmo leão que está hoje aqui do seu lado. It's the same lion that is here with you tonight. Que está falando para você que está te dando poder. And he said to you that he's giving power. Que está descendo com o Espírito Santo dele. That he's delivering his Holy Spirit with you for you tonight. Que está te dando os dons do Espírito. That he giving the gifts of the Spirit. Que está te dando a chave para vencer o diabo. That he giving the key to defeat the enemy. Que está te dando conhecimento para vencer as suas That dificuldades. giving the wisdom to overcome difficulties. Que está te mostrando que a sua dificuldade é pequena That showing you that your troubles are small perante ao seu Deus. before the God. Esse é o Deus que está do seu lado agora, That is the God that is in front of you tonight. esperando que você veja o tamanho dele. Waiting to see the size of Him. Olhe para esse Deus. Just look to this God. E você não vai ter mais medo. You know, and then after that you're not gonna be afraid. E você não terá mais dúvida. And you'll be out of doubt. Você saberá que depois da escuridão And you see that after the darkness, vai ter uma luz. you're gonna see a light. Uma luz que vai te mostrar o caminho. One light that show up the way. Que vai te honrar. That will honor you. Que está preparando uma cidade para That você. preparing a city for you. A melhor cidade que você já imaginou. The best city that you can imagine. Uma cidade com cristais, com ouros. One city with gold and crystal. Aquele que vai dar um dia lá no portão em pé esperando. The one that is waiting for you on the front of the gates. Que vai estar lá de braços abertos. That will be there with open arms. Dizendo, você reconheceu o meu tamanho. And he will say, you recognize my size. Você reconheceu a minha grandeza. You recognize my greatness. Você foi servo fiel. You were a faithful servant. Você foi aberto para que eu pudesse te usar. You were open enough that I might use it before. Exalte Deus. Exalt